Boa noite, Guarulhos. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Comigo hoje a dupla nota 10 da TV Guarulhos, Lucas Braga, o conhecido Espelho Meu, e também o Felipe Boy, o Indomável, a dupla nota 10. E ainda na retaguarda temos aí o internacional Neto Costa e Silva. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que sempre compartilha no Facebook do Guarulhos em Destaque e também no nosso canal no YouTube. Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta, sempre às 20h30. Meu brother Lucas Braga, vamos ao portal de notícia guarulhosemdestaque.com.br. Agências do INSS não abrirão onde feriados foram antecipados. Butantan entrega 5 milhões de doses da Coronavac ao Brasil. São Paulo autua 99 festas e comércios irregulares no final de semana. E tem mais. Federação Paulista aprimora protocolo de segurança e saúde para voltar ao futebol. Em Guarulhos, GCM atende 93 chamados de aglomeração no final de semana, envolvendo 300 pessoas. E o Comitê de Blitz encerra a festa clandestina e inibe mais de 100 pontos de aglomeração no estado de São Paulo. É lamentável, é lamentável. Nesse final de semana, acho que o prefeito da capital errou, e também da Grande São Paulo, as cidades envolvidas, em antecipar o feriado prolongado. O que se viu, minha gente? As pessoas desrespeitando as normas da vigilância sanitária na Baixada Santista. É lamentável que o povo não dê a importância devida a essa doença. Meu amigo doutor Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, na tela comigo, abre. Doutor Leonardo, a população não está nem aí e o feriado que a capital antecipou com as cidades da Grande São Paulo, o que se viu nesse domingo na Baixada Santista é simplesmente lamentável. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos amigos da TV Guarulhos. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho aí sobre esses problemas todos. De fato, como você disse, é um absurdo que as pessoas não tenham a mínima consciência, né, sobre o que está acontecendo ao redor delas. Eu lembro que a gente conversou há um ano atrás, sim, logo no começo, e a gente achava, né, naquela época, quando a gente não sabia muito sobre a doença, mas a gente achava que as pessoas iam começar a se sensibilizar quando percebessem os modos perto de si, né? Quando começasse a perder amigos, começasse a perder parentes, quando começasse a perder conhecidos. Mas eu tenho certeza que todo mundo já perdeu alguém a essa altura do campeonato, mas parece que não aprenderam muito. Agora, doutor Leonardo, você é especialista, o nosso convite hoje é para o senhor comentar, ficar inteiramente à vontade, porque você é especialista, um advogado renomado, hoje secretário-geral do município de Santa Isabel. A decisão do Supremo Tribunal Federal em beneficiar o Lula, numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, o senhor entende como uma aberração jurídica? Não, Geraldo, acho que primeiro a gente tem que separar bem o que aconteceu, o que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão de uma das turmas julgadoras, uma decisão tomada por 5 ministros, tá? E uma decisão que não julga ou não decide nada sobre Lula ser culpado ou não ser culpado na ação lá do triplex do Guarujá, né? O que decidiu-se, né, nesse processo é que o juiz Sérgio Moro, na condução do processo, não agiu de forma imparcial e, por conta de não ter agido de forma imparcial, todos os atos
praticados por ele no processo foram anulados e, portanto, o processo volta a estaca zero. Não é um atestado de inocência, né? Formalmente não é um atestado de inocência para o réu, né? O ex-presidente Lula, mas na prática significa que ele não tem mais essa condenação e pelo princípio da presunção da inocência, portanto, né? Ele nesse caso específico, ele é inocente. Ainda tem pendente o julgamento, né? Que aliás é a mesma matéria que vai ser julgada no que diz respeito ao julgamento do caso do sítio, né? Mas, de qualquer forma, especificamente em relação ao caso do triplex, os atos foram anulados, portanto, volta a estaca zero. Não significa que ele é culpado, nem que ele é inocente, mas sim, o processo ainda não foi julgado. Agora, doutor Leonardo... Aliás, não foi nem instruído ainda, né? Ele volta lá para a fase inicial, tá, para as mãos de outro. Agora, veja só, no próximo dia 14, o plenário do Supremo se reúne, né? Que houve um questionamento da Procuradoria-Geral da União sobre essa decisão. Você acha que, pelo andar do ambiente, o plenário do Supremo mude essa decisão? Geraldo, as provas que houve uma condução parcial do processo, elas me parecem que são robustas. Não conheço o processo especificamente, mas por tudo que eu acompanhei na mídia, há elementos que levam a crer que o processo não foi conduzido como deveria dentro dos ditames do devido processo legal. Tá? Você que é advogado, né? Ou se colocando na situação de parte no processo, certamente você não queria ser julgado, assim como eu também não gostaria de ser, né? Julgado de acordo com os parâmetros que foram adotados nesse processo. Então você veja, chegou-se ao absurdo de, por exemplo, grampear o advogado do Lula. Né? Então, no dia que o Lula foi ouvido, né, naquela condução coercitiva, né, ele conversando com o advogado, e a conversa entre cliente e advogado foi grampeada por quem ia fazer o interrogatório alguns momentos depois. Né? Então, efetivamente, houve exageros na condução do processo. E é isso que o Supremo Tribunal Federal declarou. Então, o que foi reclamado pela defesa, né, a defesa também já reclamou de tudo, né, mas já fez recursos contra o mérito da ação, mas especificamente nesse caso, né, o que a defesa questiona é a isenção do juiz e a ligação íntima entre juiz e Ministério Público na condução do processo. É isso que não serve para o Lula, assim como não serve para mim, assim como não serve para você, assim como não serve para ninguém. Agora, doutor Leonardo Freire, advogado, especialista em direito eleitoral, especialista e com uma larga experiência no mercado. Agora, o que me chama a atenção é que toda essa prova chegou para o advogado de defesa e para a mídia em geral através de um hacker. Ou seja, essas provas robustas chegaram nas mãos dos advogados do Lula de maneira também não correta, né? Aí eu te pergunto, isso não é objeto de investigação? Quer dizer, esta documentação, essa prova que chegou nas mãos do advogado de defesa, relatando um fato que até então ninguém sabia, se não fosse o hacker, mesmo assim, ela foi juntada nos autos como prova? Eu não consigo entender isso. Então, Geraldo, eu também pensava a mesma coisa que você, né? Eu também achava que as provas eram provas obtidas por meio ilícito, por conta daqueles vazamentos todos que nós ficamos sabendo no ano passado, ou ano retrasado. Né? Mas eu
no dia do julgamento, eu acompanhei, e uma das falas da defesa foi justamente nesse sentido, né, que não existia nada novo e que ali não estava se julgando nada em relação ao vazamento, em relação ao que os hackers tinham captado e divulgado. Porque aquele processo era um processo do ano de 2018, né? Ou seja, antes da divulgação das conversas entre Sérgio Moro e a Procuradoria pelos hackers. Então, eu também fui levado a erro, porque, na verdade, a quantidade de processos é tão grande, a quantidade de histórias que envolve aí o presidente Lula e o Sérgio Moro e a Procuradoria, enfim, tudo que envolve o sistema são tantas histórias que a gente acaba se perdendo. Eu tinha a mesma impressão que você, que eram provas obtidas por meio ilícito e que, portanto, eventualmente não poderiam ser aproveitadas, né? Mas houve um esclarecimento no próprio julgamento, tanto os ministros como o advogado da defesa falou que tudo que tinha ali nos autos e estava sendo julgado era de um processo, era um pedido, na verdade, de 2018, ou seja, antes da divulgação. O que foi questionado, segundo consta, né, repito, não conheço o processo de detalhamento, mas tudo que consta nos autos consta também em outros processos públicos cuja documentação já foi certificada e não se pode falar em falsidade. Doutor Leonardo Freire também é secretário-geral da cidade de Santa Isabel. Não é novidade o que eu vou comentar aqui, mas a União recebeu da Lava Jato milhões de reais, foram devolvidos aos cofres públicos, inclusive do senhor Lula. Muito bem. Se isto é fato comprovado, como é que está se anulando algo que o cidadão disse que cometeu? O Lula especificamente não disse que cometeu nada. Ele sempre falou que era inocente, que era tudo elucubração do Ministério Público e do Poder Judiciário, né? Mas eu vou dizer para você que uma coisa que me deixa muito preocupado, é evidente que a questão dos poderes públicos causam preocupação. Mas eu pergunto para você a situação daquele particular que, por exemplo, arrematou um triplex num leilão, né? E que agora ele faz o quê? Né? O triplex não é mais dele, é dele. O dinheiro que ele pagou ele recebe de volta. Ele investiu alguma coisa no apartamento. Então, o problema dessas decisões que demoram muito a ser tomadas é que no caminhar, né, dos fatos, vão acontecendo coisas que são irremediáveis depois. Né? Então, vamos partir do princípio que realmente o Lula fosse, como de fato, nesse caso específico, formalmente é o que acontece hoje. Né? Ele sendo inocente não poderia ter havido, né? Ele não poderia ter sido impedido de disputar as eleições. Né? Então você veja o absurdo que nós temos. Nós temos hoje uma situação em que o principal candidato adversário do presidente eleito, né, não disputou as eleições por conta de uma decisão que hoje não vale mais. Agora, doutor Leonardo, desculpa... Então, quer dizer, é um grande absurdo que demore tanto para tomar uma decisão dessa, né, e causa essa sensação de injustiça por parte de todo mundo. Né? Porque a sensação que o cidadão sente é de que existe uma grande injustiça nesse processo. Tanto para quem torce para o Lula, né? Porque a injustiça foi a demora e foi o fato de ter tirado ele da eleição, quanto quem torce contra o Lula, que acha que a injustiça foi agora você retroagir tanto e dizer que não poderia ter sido julgado um processo que já está praticamente terminado. Estou conversando com o doutor Leonardo Freire, advogado especialista em legislação eleitoral,
e também secretário-geral no município de Santa Isabel. Agora, doutor Leonardo, a gente sabe que muitas histórias verdadeiras, por exemplo, do empresário das maiores empreiteiras do Brasil, que disse ao Ministério Público que forneceu recursos para o ex-presidente Lula. No seu entendimento, esse tipo de depoimento, né, não são provas legais para o julgamento do Lula na ocasião? Quer dizer, o que esse empresário disse ficou comprovado, porque o dinheiro foi devolvido à União. Quer dizer, essas provas também não têm validade. Eu acho que uma única prova testemunhal, ela tem que ser vista com muito cuidado. Entretanto, né, quando você tem prova testemunhal acompanhada de prova documental e acompanhada de indícios, essa prova testemunhal, evidentemente, deve ser levada em conta. O que o Supremo Tribunal decidiu nesse caso não é se a prova é robusta ou se a prova não é robusta, se a prova vale ou se a prova não vale especificamente em relação a um ato. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que o processo não poderia ter sido conduzido pelo juiz Sérgio Moro em razão da íntima ligação que ele demonstrou ter com o Ministério Público, né? Em razão de peças teoricamente combinadas entre a acusação, que é uma das partes do processo, e o juiz, que é quem vai decidir o processo, que é quem conduz o processo. Então, o que o Supremo decidiu é que nenhum juiz pode se conluiar com uma das partes para decidir quais são os rumos do processo e depois o resultado final. Assim, concordemos ou não, a decisão do STF foi essa. Agora, doutor Leonardo Freire, você não abre um precedente, porque isso tem ex-governadores presos, que já estão buscando, os advogados desses ex-governadores do Rio de Janeiro, já estão se aparelhando de informações desse precedente do Supremo Tribunal Federal, que no meu entendimento, eu não sou especialista, é você que eu respeito, né? Você tem um know-how para isso, né? Eu não advogo, sou advogado, mas não advogo e nunca trabalhei nesta área. Você acha que não é um precedente perigoso essa decisão do Supremo? Porque muita gente que está preso vai buscar jurisprudência nessa decisão, doutor Leonardo. Sim, é um precedente perigoso para todos, em todos os casos. Eu diria que ele é muito perigoso também para quem eventualmente foi julgado por um juiz imparcial, né? Então, você veja que a demora, eu repito, o grande problema nesse caso específico é a demora na justiça. Se no primeiro momento que tivesse sido alegada a imparcialidade tivesse sido declarada como tal, provavelmente o Lula já teria sido julgado hoje por outro juiz, que não o juiz tido como suspeito, né? O juiz que foi declarado suspeito agora, depois de muitos passos do processo. Essa alegação de suspeição é uma alegação preliminar do processo, não poderia demorar tanto, né? Mas da mesma forma que nós entendemos que é um risco que vários réus comecem a alegar a suspeição do juiz para anular processos, é um risco também, é um perigo grande para a democracia e para o direito em si, que pessoas sejam julgadas por juízes parciais, né? O que se espera, o que todas as pessoas esperam, é que tenham direito aos princípios do devido processo legal, dentre eles o juiz imparcial. Estou conversando com o doutor Leonardo. Agora, doutor Leonardo, se você me permite, há um assunto pertinente que falamos antes de começar o programa. Nas decisões dos governos, são decisões que podemos chamar de unilateral, que obriga todas as cidades a seguir esse plano, e vamos chamar o Plano São Paulo, né? Fase vermelha. E você comentava comigo que o prefeito fica de mãos atadas em confrontar o MP por alguma decisão em tomar em sua cidade.
Você acha que essa liberdade que o Supremo deu aos governadores a tomarem decisões, né, que sejam respeitadas em seus respectivos estados, o senhor acha natural isso? Eu acho que dentro do nosso sistema constitucional de repartição de competências, é natural que União, Estados e municípios tenham competências próprias para tratar de questões sanitárias, né? Então, me parece que é normal que seja assim. O que não é normal é que os três entes da federação, em vez de trabalhar concorrentemente em busca dos bons resultados, que eles fiquem disputando entre si politicamente e colocando em risco os resultados, né? Nessa conta, os prefeitos são os que menos podem fazer alguma coisa, né? Porque apesar de eles estarem na gestão direta dos efeitos da pandemia, né, eles não podem tomar medidas mais concretas no que diz respeito, por exemplo, aos decretos de isolamento. Então, o presidente da República toma medidas de aspecto geral, né, medidas que vão contra as medidas que o governador do Estado, que toma medidas de aspecto regional, medidas diferentes daquelas da República, e aí sobra para o prefeito administrar a crise na saúde da cidade. Então, o que cabe para o prefeito? Cabe para o prefeito dar conta do doente, né? Então, o prefeito ele tem que dar conta da vaga da enfermaria, da vaga da UTI, do atendimento no hospital, a contratação de médicos, a contratação de enfermeiros, a contratação dos demais profissionais de saúde, a compra do kit de intubação, a compra do oxigênio. Isso acaba sobrando no colo do prefeito, né? Mas as demais medidas são medidas impostas pela Presidência da República e pelo sistema constitucional e pela decisão do Supremo Tribunal Federal, majoritariamente ao governador do Estado. Então, o governador do Estado ele fixa, por exemplo, as regras, as restrições, né, de locomoção, funcionamento do comércio, coisas desse tipo, né, e ao prefeito cabe adequar esse decreto estadual para as suas condições específicas, né, para o seu município em situações pontuais. Mas o atendimento na ponta, né, o atendimento do doente, esse aí é tudo perfeito. Esse é uma grande injustiça desse sistema. Quem vai dar a notícia para a família do morto é o prefeito, né? Mas quem estabelece as regras de como agir não é ele. Estou conversando com o doutor Leonardo Freire, especialista em legislação eleitoral e secretário-geral do município de Santa Isabel. Agora, doutor Leonardo, eu não tenho como deixar de perguntar para o senhor, e evidentemente que é uma decisão particular de cada município, mas o que você acha? Você acha que o lockdown é uma decisão a ser tomada com muito cuidado, porque para a primeira-ministra da Alemanha, ela acha que o lockdown não é um remédio para o Covid. Qual é a sua opinião? Você acha que o lockdown, como fez algumas cidades no Brasil, é o caminho a ser tomado? Geraldo, nós, infelizmente, os municípios não têm estrutura para atender questões que são básicas da população, né? Então, tem muitos municípios que, por exemplo, não têm efetivo da polícia militar, né? Como é que você toma uma medida restritiva mais séria e você não pode contar com a polícia militar para fazer valer a força de um decreto municipal? Então, esse é um dos entraves. O outro entrave é que, evidentemente, é uma medida muito drástica e bastante impopular você determinar que as pessoas fiquem dentro de casa, sem contar que não tem nenhuma comprovação de que isso efetivamente traga efeito, né? Eu acho que quando você tem a comprovação que o remédio amargo vai funcionar, eu acho que aí não tem dúvida, você tem que administrar esse remédio no paciente. Mas quando você tem um remédio que é muito amargo e que o efeito dele é discutível,
né? Aí eu acho que não deve ser tomada a medida. Parece que o lockdown é muito radical, né? Ele acaba antecipando algumas aglomerações, como, por exemplo, nos mercados, nos açougues e no comércio, nas farmácias, no comércio em geral, antes, alguns poucos dias antes do fechamento da cidade, e depois parece que não é a melhor medida. A grande verdade é que nós estamos aí há 1 ano convivendo com o vírus, nós aprendemos muitas coisas desde o começo, mas existem também muitas coisas que a gente ainda não aprendeu, ou que quando a gente estava aprendendo, o vírus mudou, né? Uma das coisas que nós dizíamos no começo, que as autoridades sanitárias diziam no começo, era para as pessoas não saírem de casa, né? Só saia de casa quando você tiver sintomas fortes e só então você recorra a um atendimento médico. Hoje, a sensação e a percepção é outra, né? Que nos primeiros sintomas, as pessoas têm que sair de casa, têm que ir até o médico e começar a combater a doença quando os primeiros sintomas aparecem, que é quando é possível combater, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa ainda está mudando, e a grande verdade é que as medidas mais drásticas não estão se mostrando realmente efetivas, né? O lockdown, por exemplo, e ainda por cima colocam a população contra os prefeitos, a população contra o governador do estado, a população contra o presidente da República em determinadas situações, e o pior de tudo, a população contra a população. É um comerciante denunciando o outro porque está aberto, é um vizinho denunciando o outro porque está fazendo um churrasco com a família, e assim por diante. A gente vive uma situação muito difícil. Tenho certeza que todos os prefeitos estão tentando acertar a mão para resolver esse problema, mas não é fácil, porque, como eu disse, a gente está lidando com uma coisa totalmente diferente. Olha quem chegou aqui. Vem aqui, Gabi. Vem falar oi aqui pro tio. Esse é o nosso querido doutor Leonardo e a filha. Vamos terminar assim agora. Tá certo. Doutor Leonardo Freire, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Beijo grande para a filha. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Manda um tchau pro tio. Tchau, tio. Tchau, minha querida. Um abraço. Conversei, portanto, no dia de hoje com o doutor Leonardo Freire, especialista em legislação eleitoral. Vamos a um break news, daqui a pouco eu volto conversando com outro especialista, só que em mecânica, Wagner Pedro, em 1 minuto. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta, meu amigo Lucas Braga, segunda-feira. Olha aqui pra nós. Aconteceu um episódio hoje, vocês vão dar risada.
Eu voltei para minha casa, cadê? Faltou energia na região onde eu moro. 4 horas sem energia. Cadê o controle pro Geraldo de entrar em casa? Hã? Fiquei zanzando na rua, de um lado para outro, gastando gasolina. Vou mandar a conta para EDP, viu? Meu amigo Wagner Pedro, boa noite. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Boa noite, Guarulhos. Maravilha, com a produção do Roger Santana, estamos inovando com o Wagner Pedro, diretamente do seu ambiente de trabalho. Vocês estão vendo ao fundo aí o Centro Automotivo. Wagner, me conte o que você vai comentar hoje. Ô, Geraldão, vamos dar um toque hoje para os nossos amigos aí, que tem veículos aí. Manutenção de selo d'água. Por incrível que pareça, esse selinho aqui, ó, dá muito problema, principalmente nessa época de feriado prolongado, Geraldo. Uhum. Tem muitos carros que chegou na oficina essa semana aqui por falta d'água, porque deixou de fazer uma manutenção. Também é difícil saber que esse defeito vai acontecer, né? Uhum. E um selo do bloco estourar. O carro ele tem um tempo de ser feito uma certa manutenção de certos itens, e os clientes, talvez por não conhecer também esse item tão pequenininho, causar um problema tão grave no veículo. E aí a gente está aí para dar uma orientada sobre esse assunto. Agora, por que as pessoas, elas, quando não conhecem do problema, ao invés de fazer um check-up, vai comprar um carro, ou você anda o mês inteiro, o correto, né, a cada 30 dias, visitar o seu mecânico de confiança, Wagner? Sim, Geraldo, porque geralmente, quando você tem essa manutenção periódica e manutenção preventiva no veículo, você deixa de, com a preventiva, deixa de danificar alguns itens que, por sua vez, por não ser examinado, ele começa a dar corrosão. Por exemplo, esse selo que a gente acabou de mencionar é um selinho muito sensível, muito pequeno, não custa nem R$10 um selo desse. Meu Deus! Só que se você não trocar o fluido de água, colocar aditivo, colocar os componentes corretos no reservatório d'água, colocar só água de torneira, que ela é cheia de minério, cheia de ferro, que acaba enferrujando esse selo, que também é de ferro, você deixa de ter uma vida longa, útil ali para essa peça, e ela começa a desfazer. E por incrível que pareça, não tem como saber se ela está boa ou ruim, a não ser que você troque todos os selos, ou você tenha uma manutenção correta de água, fluido e temperatura de água. Aí você consegue ter certeza que o seu selo não vai ter problema, porque você sabe que não tem corrosão ou não tem minério dentro da sua parte de refrigeração que iria corroer esse selo, que por sua vez não é visível a olho nu, a não ser que você desmonte ele. Agora, Wagner, por que esse selo é responsável por uma série de requisitos que você acabou de falar? Agora, é comum isso ocorrer, e por que, Wagner? É sim, Geraldo. É comum porque, por ele ser um selo de ferro, hoje, alguns carros modernos, o bloco é todo de alumínio, porém, ainda possui selos de ferro fundido. Alguns selos modernos agora estão saindo de inox. O inox ele não enferruja, então não está tendo problema com esse tipo de selo de inox. Tanto que agora no mercado tem até para venda selo de inox para ser substituído por esses selos antigos, selo de ferro. Então o que acontece? Quando você usa água de torneira, como eu acabei de mencionar, ou não troca o fluido de água no tempo correto, esse selo que é de ferro, ele acaba literalmente enferrujando. E ele enferruja, qualquer contato de ferro com água, a gente sabe que enferruja. Então, infelizmente, não trocou o aditivo, não trocou os fluidos, não fez a manutenção, com certeza esse selo vai enferrujar e vai trocar. Quando você vem fazer a manutenção aqui conosco na oficina, a gente, com testes de vazão de cilindro, a gente consegue visualizar se realmente esse selo vai ter um problema logo. Então a gente tem como saber se ele, com alguns testes, vai danificar com o tempo. Tanto que alguns selos a gente consegue identificar por questão de prazo. Está na hora de trocar porque ele está muito fino. Então a gente faz a substituição do selo desde que o carro venha fazer a manutenção preventiva. E aí não corre esse risco de ficar na estrada aí, vazamento de água, que muitas vezes não é só
a mangueira que estoura, não é o radiador que estoura, não é a bomba d'água que estoura, é o selo do bloco, que o cliente ele fez a manutenção inteira do carro, mas não trocou o selo ou não soube fazer um diagnóstico correto, preciso do selo do bloco e acaba dando esse problema. Alguns carros, viu, Geraldo, ele já tem sintomas crônicos. Algumas linhas da Fiat, alguns carros que a gente consegue determinar, e com o tempo já sabe que tem que ser trocado. Então é bom conversar com o mecânico, saber o histórico do carro e fazer a troca de substituição dos selos do bloco, que é muito importante. Agora, por exemplo, essa sua preocupação, com certeza muita gente que está acompanhando agora, né, nessa segunda-feira, já passamos das 23 horas, e aí eu te pergunto, qual é o prazo, qual é a quilometragem correta para se trocar o líquido? Ela acompanha a quilometragem da troca de óleo? Como é que funciona isso? Então, é muito importante essa pergunta, foi muito pertinente, viu, Geraldo? Porque o selo do bloco, por ser um metal de ferro, como a gente mencionou, como que vai saber a vida útil disso, sendo que a gente não tem noção? Troca-se todos os selos do bloco com 1 ano ou 80 mil quilômetros. 80 mil quilômetros você substitui os selos ou 1 ano, desde que você consiga diagnosticar se os selos são de ferro, de latão. Os selos de inox, eles não têm substituição, não precisa, e nem o selo de alumínio, que também tem selo de alumínio, que é um tampão feito agora também, que também não precisa fazer substituição. Então é muito importante a pessoa ter uma ideia de que olhou lá no carrinho dele, meu carro está nos 69, 70 mil quilômetros, sempre passa a troca da correia de óleo, correia dentada, bomba d'água em ordem. E esses selos do bloco? Por essa data a gente já sabe que está no prazo de trocar. E é bom se informar com mecânicos que ele é o selo de ferro, substituir por um de inox. Ele é um pouco mais caro, porém você não vai ter mais essa corrosão, por mais que passe tempo, passe 1 ano, aí você não precisa substituir. A gente fala isso, Geraldo, carro mais de 2012, 2013 para trás, que todos são selos de ferro. 14, 15 para frente já começaram a sair selos de inox. Então é muito importante saber pelo ano do carro, qual ano o seu carro é. Se é antes de 2013, é importante, quando fazer a manutenção preventiva, pedir para o mecânico analisar se tem vazamentos nos selos do bloco. Estou conversando com Wagner Pedro, especialista em mecânica, da Personalite, centro automotivo dos mais conceituados na cidade de Guarulhos. Agora, Wagner, por exemplo, o carro que não tem correia dentada, que tem corrente, mesmo assim o procedimento de troca segue esse mesmo parâmetro que você acabou de falar? Segue o mesmo parâmetro para todos os veículos, Geraldo. Todos os veículos, tanto correia dentada, corrente, eles são, os blocos e os cabeçotes, eles possuem selos. Desde que os selos sejam de ferro fundido nesse período de ano, tem que ser avaliado e ser analisado. Mas a gente fala que quando fala de corrente, né, Geraldo, tudo tem mais durabilidade. Então você, quando faz uma manutenção preventiva, você não precisa fazer aquela troca de correia dentada, porque a corrente tem uns casos aí que seja ser trocado até com 180, 200 mil quilômetros a troca da correia dentada, da corrente no caso. Então, nesse caso, é pouca atenção que é dada para o selo, porque vai pouco para a manutenção, examinar correia dentada, essas coisas, porque a vida útil desse item é muito bom, não dá problema tão cedo, mas esse item específico do selo é muito importante. Alguns selos de bloco, Geraldo, a gente fica até questionando por que a montadora fez isso. Eles conseguem colocar um selo de bloco entre o câmbio e a embreagem. Esse selo vaza é muito interessante, porque você não consegue visualizar de onde é o vazamento, não tem mangueira vazando, não tem radiador vazando, e você simplesmente vê uma água saindo entre o bloco e o câmbio. E é um selo entre esses dois, nessa junção, que dá esse problema, e a mão de obra é muito mais difícil de ser feita. A maioria dos carros que possuem esse selo, que uma simples troca de selo é R$200 uma troca de selo. Esse específico, como tem que arrancar o câmbio ou arrancar o motor para trocar um selo de 30 milímetros, acaba sendo uma mão de obra cara, porque é um selo difícil de ser trocado. Então, já teve casos, já vai ter pessoas que
está ouvindo aqui a gente falar, já passou por essa situação. Pegou o carro, levou no mecânico, teve que trocar o selo e o mecânico fala lá, esse selo aqui fica atrás da embreagem, eu vou ter que arrancar o seu motor por causa de um simples selo. Mas a orientação nossa é, se tivesse usando aditivo, se tivesse usando água desmineralizada, esse selo não teria esse problema de enferrujar e acabar furando. Então é muito importante fazer essa manutenção para não correr esse risco de cair nessa manutenção cara, dependendo do local do selo que tem que ser trocado. Wagner, eu vou me arriscar a dizer, você é o especialista, mas incluindo desses itens que você deu ênfase agora, um outro detalhe importante que eu acho é você também completar o óleo nos postos de gasolina. Você acha que é um fator predominante completar o óleo? A gente fala que completar óleo, Geraldo, não seria o interessante. Porque assim, se o óleo está abaixando, ele já tem um problema. Vamos se analisar. Se o carro é para 10 mil quilômetros para ser trocado o óleo, você tem que trocar o óleo com 8 mil quilômetros. É muito importante fazer isso, porque a viscosidade e o tempo de óleo vai estar ok. Quando o óleo abaixa e você simplesmente completa ele, você vai fazer uma mistura de reagente ali. Vai ter um óleo velho com um óleo novo, misturando com as impurezas, que quando você faz uma troca completa pelo cárter, tira todo o minério, tira toda a impureza. Então tem muitas pessoas que ficam completando, toda vez no posto de gasolina, completa o óleo. Passa um período completa. Ele cria uma camada de impureza tão grande dentro do motor, que a gente costuma falar dos mecânicos que é uma impureza que não consegue fazer uma limpeza, uma descarbonização, por ser tão suja. Tem que desmontar o motor para retificar ele, por causa de mistura de óleo sintético com mineral, ou ficar só completando. É importantíssimo. Dê o tempo do óleo, troque. Faça óleo e filtro de óleo por cárter, para que saia todas as impurezas e não dê problema de uma contaminação aí no motor e acabar fundindo o motor, acabando batendo biela, alguma coisa desse tipo, devido a essa mistura de óleo completar toda vez. Isso não é muito bom, viu, Geraldo? Porque você para num posto de gasolina, ele coloca um tipo de óleo. Você vai no outro posto de gasolina, ele coloca outro tipo de óleo. Você vai no outro e vai... Então, assim, você vai fazendo uma mistura muito grande. Se você troca só, como a gente trabalha assim, nossos carros, nossos clientes, são agendados e colocado uma marca de óleo. Quando ele voltar para fazer a troca de óleo, vai ser a mesma marca, a mesma viscosidade. Ou seja, o motor ele vai ter um parâmetro que, quando precisar trocar a viscosidade por um 15W40 ou um 2050, a gente já sabe. Agora, quando fica com muita mistura de um lado para o outro, a gente não consegue nem analisar o que se fazer. Ou seja, você tem que fazer o motor retificar completo, só por causa de que fica misturando o óleo e ele acaba tendo desgaste natural. É muito importante isso, viu, Geraldo? Não ficar só completando imposto, é fazer a troca mesmo. Estou conversando com Wagner Pedro, especialista em mecânica da Personalité, um dos mais importantes centros automotivos da cidade de Guarulhos. Agora, Wagner, você que está acompanhando a entrevista em casa, estou com um especialista em mecânica, né? E tudo isso que ele acabou de falar, isso é verdade. E muita gente, mesmo não tomando conhecimento, aí que eu fico me perguntando, eu sou jornalista. Não adianta meu carro quebrar, eu vou abrir o capu e ficar olhando. Não. Eu acho que a prevenção, o resumo de tudo isso, né, Wagner? O correto é a prevenção mensal. Tá certo isso? Sim. Quando você cria um vínculo até com o seu mecânico, a Personalité Car, por exemplo, eu tenho uma lista de clientes que, se porventura ele tiver um problema na rodovia ou assim, e ele não tiver seguro, a gente consegue acionar um guincho rápido, aí, prontidão para poder acionar. Então, quando o carro tem manutenção, ele tem um vínculo legal ali com a sua oficina mecânica, sempre faça em manutenções periódicas, fica muito mais fácil de você resolver um problema e acompanhar o carro, né? Porque existe muito essa questão, né? Houve uns casos aqui semelhantes, Geraldo, que o pessoal... o carro ele tem pouca manutenção preventiva, mas eu vou vender o carro. Poxa, por mais que você vá vender o carro, você tem que dar a garantia de motor e câmbio. Então, já que você tem tenha um apreço com o carro, porque assim,
O que você não quer para você, não queira para os outros. Então, mantenha as coisas em ordem, faça a manutenção preventiva. Quando viajar, tenha uma viagem segura. Então, como eu acabei de mencionar, a gente tem uma cartela grande de clientes que mantém a gente informado de como é que está a situação do carro. E isso ajuda a gente a cuidar do carro e ele também, quando for fazer uma viagem ou precisar de uma emergência com seu veículo, ele está ali à disposição para simplesmente ele pegar e sentar no carro da partida e poder fazer o que precisa. Meu amigo Wagner Pedro, especialista em mecânica, olha, uma verdadeira aula com muita informação preciosíssima para você que tem um carro. Você não é obrigado a conhecer de mecânica, nem eu nem você. Eu sou jornalista, você que está me ouvindo pode ser uma dona de casa, você pode ser aí um pedreiro, enfim. Mas o mais importante é você ter um mecânico de confiança para que o seu carro não fique no meio da estrada, você abrindo o capô e olhando para o motor, né, Wagner? A gente costuma fidelizar os nossos clientes, Geraldo. Tudo que é feito é documentado. O cliente está na casa dele, ele está recebendo imagem da troca da pastilha, ele está recebendo imagem da troca do amortecedor, ele está vendo a qualidade da peça que está sendo colocada. Hoje o meio de comunicação está muito fácil e muito hábil para que as pessoas não precisem literalmente ficar presente ali na oficina mecânica aguardando ou ter que avaliar se realmente o mecânico está trocando mesmo aquela peça. A gente tem um perfil legal de trabalhar. Quando você clica lá, Personality Car em Guarulhos, no Google, vai conseguir visualizar todas as nossas fotos, nossos vídeos, de uma forma que a gente usa de trabalhar. Isso ajuda o cliente a simplesmente deixar o veículo na oficina e acompanhar da casa dele a manutenção preventiva do carro. Se realmente foi executado o serviço, se realmente foi trocada a peça que ele pediu, com a autorização do cliente fazendo um vídeo chamada, a gente mostra para ele. Então, é muito legal hoje essa dinâmica que a gente está tendo com os clientes, esse feedback, que se torna uma coisa mais clara e mais honesta. Por isso que é muito importante, conheça o seu mecânico, vê a forma que ele trabalha, mostra as peças que ele realmente trocou, demonstra as notas do serviço que foi prestado. A forma que a gente trabalha aqui na oficina, Geraldo, tem atraído muitos clientes que não gostam de ficar aguardando, eles simplesmente querem o carro dele bem feito, mas também querem ter certeza que foi feito. E a gente usa hoje o meio de comunicação para isso, para que seja prático e hábil para os clientes não ficar ali perdendo muito tempo na oficina. Meu amigo Wagner Pedro, com a produção do Roger Santana, as suas considerações finais e até a próxima segunda, porque esse estilo deu certo, hein? Legal, Geraldo. A gente fica aqui na Avenida Barbie Green, número 750, no Jardim Santa Clara. Nossos serviços são agendados. Se precisar, o contato é o 973858136. A gente tem o WhatsApp. Então, a gente agenda esse serviço. Qualquer novidade é só chamar a gente, Geraldo. E a gente vai estar à disposição para poder auxiliar. Obrigado, Wagner Pedro, especialista em mecânica da Personality Car, Centro Automotivo. Boa noite, Wagner. Conversei, portanto, aí com o especialista em mecânica, Wagner Pedro, com a produção do Roger Santana. Aqui comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite, Guarulhos.